Imagina a cena. Em questão de minutos, uma cidade inteira no interior do Paraná é, bom, praticamente varrida do mapa por um tornado devastador. A gente vai entender agora como essa tragédia aconteceu. Olha, essa frase de um morador, ela diz tudo. Pensa só, uma vida inteira de trabalho, de memórias, tudo desaparecendo em 60 segundos. É uma velocidade de destruição que a gente mal consegue processar. E o epicentro disso tudo foi lá em Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná. As imagens que a gente vê não são de uma cidade com alguns estragos, não. É um lugar que parece que foi literalmente apagado do mapa. E a força por trás disso? 250 km por hora. Essa foi a velocidade estimada dos ventos. É uma força que transforma casas, carros, postes em destroços, num piscar de olhos. Bom, vamos agora mergulhar na dimensão dessa tragédia. A gente vai olhar de perto o custo humano e a devastação que essa tempestade deixou para trás. Os números são impressionantes. 90% da área da cidade foi atingida. Isso quer dizer que, de uma população de 14 mil pessoas, mais de 11 mil foram afetadas diretamente. E mais de 500 casas, bom, simplesmente deixaram de existir. E claro, a parte mais trágica de todas, a tempestade levou vidas. 5 pessoas morreram, e cada número desses representa uma história interrompida, uma família que ficou para trás. A dor por trás dos números é algo que a gente sente nesse depoimento. O Anderson, que perdeu a irmã, a Adriane, de 47 anos, disse isso. A gente fica sem chão. Ela era o nosso pilar. É o tipo de relato que mostra o tamanho real da perda. E não para por aí. Além das fatalidades, mais de 750 pessoas ficaram feridas. Isso sobrecarregou todos os hospitais da região e só mostra a violência do impacto físico desse tornado na população. A história do Gilmar é uma daquelas que parecem de filme. Ele contou que se escondeu debaixo de uma mesa e a casa inteira foi arrancada ao redor dele. A própria mesa, que era o único abrigo, foi carregada pelo vento. É um relato que mostra o quão frágil a gente é diante da fúria da natureza. Ok, depois de ver todo esse impacto humano, fica a pergunta, né? Como é que um evento tão extremo, tão violento pôde se formar? Vamos entender a ciência por trás da tempestade. Então, a pergunta é essa: como um tornado se forma? Sabe, que ingredientes meteorológicos precisam se juntar para criar um monstro desses, tão localizado e tão poderoso? A resposta dos especialistas está numa palavra: supercélula. Não é uma tempestade comum. Pensa nela como se fosse um motor atmosférico gigante com uma corrente de ar que gira e sobe ao mesmo tempo. É essa rotação que dá origem aos tornados mais violentos. A força de um tornado é medida por uma escala, a escala Fujita. O de Rio Bonito foi classificado como tendo atingido uma intensidade F3. Para a gente ter uma ideia, um F2 já causa danos bem significativos, mas um F3 já fala em danos severos. É a diferença entre um telhado ser arrancado e paredes inteiras virem abaixo. Ah, e é super comum confundir os termos, né? Mas de forma bem simples. O tornado é um fenômeno local de curta duração, mas com uma intensidade absurda. Já o ciclone é um sistema bem maior que pode até gerar um tornado. E o furacão? É um tipo de ciclone que se forma sobre os oceanos. Algo bem raro de acontecer aqui no Brasil. Tudo bem, a ciência explica. Mas isso leva a outra questão. Se a gente sabe como se forma, por que é tão difícil prever e alertar a população a tempo? O grande problema aqui é o tempo. A janela de alerta para um tornado é mínima, coisa de minutos. Os radares até conseguem identificar a formação, mas quando isso acontece, ele já está prestes a tocar o solo. Quase não dá tempo de reagir. É exatamente o que o meteorologista Giovan Dolif Neto explica. Ele diz que é possível prever que uma certa área tem condições para tempestades fortes. Mas saber o ponto exato, a intensidade e o momento em que um tornado vai tocar o chão, isso só com minutos de antecedência. E claro, tem um contexto maior por trás disso tudo: a mudança climática. Especialistas apontam que o aquecimento global está potencializando esses eventos extremos. Temperaturas mais altas funcionam como combustível para as tempestades, e o resultado é uma tendência de fenômenos assim se tornarem mais frequentes e mais intensos. E depois que a tempestade passa, vem a parte mais longa e talvez a mais difícil de todas: a reconstrução. É sobre como uma cidade inteira começa a se reerguer do zero. A resposta, felizmente, foi rápida. Foi decretado o estado de calamidade pública. Abrigos foram montados para mais de 1.000 pessoas que perderam tudo. O governo federal agiu com a liberação do FGTS e o apoio da Força Nacional do SUS, que é fundamental para dar suporte de saúde mental no momento desses. E essa frase de uma moradora, a Cristiane, resume o sentimento de todo mundo por lá. Ela disse: recomeçar, reconstruir, é do zero. Não é sobre consertar o que quebrou, é sobre refazer tudo. É uma tarefa gigantesca. No fim, a história de Rio Bonito do Iguaçu é, sim, uma tragédia local, mas também é um grande alerta. Com esses eventos extremos se tornando cada vez mais comuns, a pergunta que fica para todos nós é: